Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Estão bem? Ó, eu duvido vocês adivinharem qual é a matéria de hoje. É claro que vocês já sabem, né? Vocês viram no título. Rapaziada, hoje vocês vão ver a verdadeira progressão aritmética, ou melhor, a PA, tá? Matériazinha muito boa, muito pertinente para o teu concurso, seja ele qual for, beleza? PA é uma matéria bem incidente em todos os concursos. Só que antes da gente dar início à nossa dinâmica aqui, vou te relembrar. Segue a gente lá no Instagram, vai estar aparecendo aí. Não se esquece de se inscrever aqui, dá o like, ativa o sininho para não perder os vídeos. Mas se tu já estiver seguindo no Instagram, tu também não vai perder de maneira alguma, beleza? Lá a gente está sempre postando coisas a respeito dos concursos e também não poderia esquecer no nosso canal no Telegram, que estou sempre postando alguns materiais, avisando sobre os vídeos, enfim. Tu não pode ficar de fora, né? Então, já vai lá, vai estar aparecendo tudo aqui na tela para te ajudar, beleza? Então, galera, partiu a aula de hoje. Progressão aritmética de um jeito aí de verdade, beleza? Hoje, se tu não aprender, filho, esquece. Tu pode tirar, remover o seguidor aí, não precisa mais não. Se tu não aprender PA hoje, esquece. Galera, antes de começar, vamos ver o que é uma PA, né? Vamos contextualizar a nossa aula. Amigos, a PA, que é na verdade chamada de progressão aritmética, se trata de uma sequência numérica, tá? A gente vai ter uma PA sempre que a gente tiver uma sequência de números em que a gente consegue perceber uma soma constante entre esses termos. Então já deixa eu escrever aqui. A gente tem progressão aritmética. É a nossa PA, beleza? Então hoje a gente vai estar falando sobre ela, a gente vai estar entendendo o que é essa PA e como ela pode acontecer e o que a sua prova gosta, beleza? Galera, a PA, como eu estou te falando, é uma sequência numérica que a gente consegue enxergar uma soma de um número para o outro. Então eu tenho um determinado número, somei um valor, me deu outro número, somei o mesmo valor, outro número, mesmo valor, outro número, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu coloco aqui para você 1, 2, 3, 4, 5, em diante. O que está acontecendo de um número para o outro? Isso aí, está adicionando uma unidade, não está? Isso aqui é uma progressão aritmética, tá? Se eu colocasse assim, 2, 4, 6, 8, 10, em diante. O que está acontecendo de um número para o outro? Está somando 2, não tá? Então, isso é uma PA. Agora presta atenção, vamos ver se tu vai acertar. Se eu tivesse isso aqui, o que está acontecendo de um número para o outro? Está diminuindo 5, não está não? Pô, mas isso é uma PA? É uma PA. Pô, você me falou que a PA acontecia quando a gente somava um termo para o outro. Então, a gente está somando um termo para o outro. Eu posso falar que daqui para cá eu somei menos 5. Vocês não concordam comigo, não? Certo? Só que, galera, o que acontece? Esse valor que a gente está somando, a gente vai estar chamando de razão na nossa PA. Então, galera, olha só, de uma maneira geral, o que compõe a nossa progressão aritmética? Esses números que estão aqui para a gente, que é o que a gente chama de termos da PA, e esse valor que vai sempre somando entre os termos, que é o que a gente chama de razão. Então, assim, de uma maneira genérica, a nossa PA ela é sempre composta dessa maneira aqui, ó. A1, A2, A3, A4, até chegar no AN. Mas o que é isso? Aliás, esse A representa os termos da nossa PA. E esses números representam a posição da nossa PA. Beleza? Então eu tenho aqui um termo na posição 1, posição 2, 3, 4, até a enésima posição. E o que acontece de um termo para o outro? Isso aí vai sempre somando a razão, ó. Vai sempre somando esse mesmo valor. E aí aqui alguém somado com a razão resultou no nosso AN, beleza? Então vai estar acontecendo isso aí. Então, por exemplo, nesse primeiro cara aqui, o que estava acontecendo? Eu tinha o primeiro termo e aí nós somamos mais um, resultou em quem? No segundo termo. Eu tinha o segundo termo, somei mais um, resultou em quem? No terceiro. E assim por diante. Poderia ficar aqui até amanhã fazendo essa conta, né? E aí é o seguinte, faz um comparativo com o que a gente estava falando. Primeiro termo mais a razão, primeiro termo mais a razão, primeiro termo mais a razão, né? Sempre vai estar acontecendo isso aí. Então, galera, de uma maneira genérica, olha só o que a gente tem acontecendo aqui na nossa estrutura da PA.
Nossa sequência começa no A1, né? Depois nós temos o A2, que se trata do A1 mais a razão. Depois nós temos o A3, que se trata do A2 mais a razão, né? O termo anterior mais a razão. Só que peraí, o A2 não é A1 mais R? A1 mais R mais R. Então, na verdade, eu posso falar que o A3 é A1 mais 2R. O A4, eu tenho o quê? Que ele é o A3 mais R. Só que peraí, quem é o A3? A1 mais 2R. Isso aí. Resultando no final, né? Somando com mais essa razão, no A1 mais 3R. E assim por diante. Se eu quisesse o A5, teríamos o A4 mais a razão. Só que quem é o nosso A4? A1 mais 3R mais R. Totalizando no A1 mais 4R. E assim por diante, galera. E aí, o que eu entendo? O que eu consigo perceber? Que a nossa PA, que era nesse formato, ela pode ser escrita da seguinte maneira. A1 mais R, A1 mais 2R, A1 mais 3R, assim em diante. Então, amigos, o que a gente consegue perceber? Que desse termo para esse, o que aumentou? A razão. Desse termo para esse, o que aumentou? A razão. Desse termo para esse, a razão. E vai assim até chegar no final dessa sequência, isso se ela tiver uma sequência. Então, o que eu consigo perceber a partir disso? Que, galera, o nosso A2, por exemplo, é o A1 mais a razão, assim como nós vimos. Se eu isolar a razão aqui, eu posso falar que a razão é o A2 menos o A1, vocês concordam? Agora, se eu pegasse, sei lá, o A3, eu posso falar que é o A2 mais a razão. Se eu isolar a razão, eu posso falar que é o A3 menos o A2. Onde é que eu estou querendo chegar? Você está vendo que eu estou conseguindo escrever que a nossa razão é sempre um termo menos o seu antecessor? Um termo menos o seu antecessor. Ah, se eu pegar, sei lá, o A5, eu posso falar que o A5 é o A4 mais a razão, ou seja, a razão é o A5 menos o A4, certo? Então, de maneira genérica, a gente tem o seguinte, que em toda progressão aritmética, para você identificar quem é a razão daquela sequência, basta você pegar o termo na frente e subtrair com o seu termo anterior, com o seu antecessor. Então, eu posso falar, por exemplo, que a razão da nossa PA é sempre um termo menos o seu antecessor. Ou seja, é sempre um AN menos um AN menos 1, que isso caracteriza o seu termo anterior, imediatamente anterior. Beleza? Então, galera, a estrutura da nossa PA basicamente é isso. É uma sequência numérica que pode ser escrita através de A1, A2, A3, A4, onde estamos representando os elementos em função da sua posição na sequência. De um elemento para o outro, a gente sempre soma um mesmo valor, que é o que a gente chama de razão da nossa PA, e essa razão sempre pode ser encontrada fazendo o termo da frente menos o termo anterior, beleza? E a gente consegue enxergar isso através de um padrão aqui na nossa conta, tá? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Se eu tivesse uma sequência qualquer e eu quisesse identificar a razão dessa sequência. Vamos lá, se eu tivesse assim, por exemplo, ó, 2, 9, 16, em diante. Quero descobrir qual é a razão dessa sequência. É o suficiente? Eu só tenho 3 termos. Galera, se você tivesse até 2 termos já era o suficiente. Basta ser termos consecutivos. Porque eu posso falar que a razão dessa sequência é o 9 menos o 2, por exemplo, que vai dar 7. Ou então eu poderia falar que é o 16 menos o 9, por exemplo, que também vai dar 7. E aí, eu sabendo a razão, eu consigo descobrir os próximos termos que viriam. Beleza? Então, inicialmente, a nossa razão ela se trata disso. Agora, eu conhecendo a estrutura da PA e conhecendo a razão em si, sabendo o que é uma razão e como é que eu posso encontrar, a gente consegue classificar a nossa PA. Nós temos 3 tipos de
classificação para a nossa PA. Classificação número 1. Nós temos a PA que nós vamos estar chamando de PA crescente. Que é quando os nossos termos crescem cada vez mais. Então, por exemplo, essa que eu coloquei aqui em cima, eu vou até utilizar ela. Ela é uma PA crescente. E isso vai ser caracterizado como uma PA crescente, galera, quando a nossa razão for um número maior do que zero. Ou seja, quando for um número positivo. Beleza? Agora, classificação número 2. A gente vai estar chamando de PA decrescente. A gente já viu a crescente, então imagino que você já suspeite do que seja decrescente, né? E vai ser quando nossos números estiverem ficando cada vez menores. Então, por exemplo, se eu tiver 10, 8, 6, 4, 2, em diante. Se vocês repararem, a nossa soma, na verdade, é uma subtração nesse caso, né? A gente tem que a nossa razão é um número menor que zero, está subtraindo por 2 entre os nossos termos. E aí, por fim, nosso terceiro carinha, nossa terceira classificação é a PA, que nós vamos chamar de constante. A PA constante, galera, ela acontece quando os termos não se alteram. Ou seja, quando a nossa razão é o elemento neutro da nossa soma. E que é um elemento neutro da soma? O zero. Então, por exemplo, se eu tiver essa sequência aqui nada tendenciosa, 7777, beleza? Nossos termos não estão se alterando, né? Então, ela é uma PA constante. Eu posso falar que a minha razão é zero. Então, amigos, temos 3 tipos de PA. A PA crescente, a PA decrescente e a PA constante. A crescente, novamente, é quando o nosso raio é um número positivo, um número maior que zero. A decrescente é quando o nosso raio é um número negativo, menor do que zero. E a constante, por sua vez, é quando a nossa razão é exatamente zero. Beleza? E aí, galera, conhecemos a estrutura, sabemos como é que a nossa PA funciona e conheço as classificações. Isso me permite fazer outras coisas, por exemplo. Amigos, agora que eu já sei o que é um elemento, já sei o que é um raio, raio não, perdão, tô olhando o R aqui, já sei o que é a razão, eu consigo descobrir qualquer termo de uma determinada sequência, galera. E eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer isso. Antes, só dar uma apagadinha aqui no que a gente estava escrevendo, nos nossos tipos de PA. Porra, eu olho pro R, penso em raio, mano. Na PG é mais tranquilo, porque a razão da PG é a letra Q. Então, ó, vou utilizar do que a gente estava fazendo aqui, vou reescrever. Temos o A1, o A2 a gente viu que é A1 mais R, o A3 a gente viu que é A1 mais 2R, o A4 a gente viu que é o A1 mais 3R, e o A5 é o A1 mais 4R, certo? Só reaproveitei o que nós já tínhamos aqui. E aí, galera, a partir disso, se vocês perceberem, nós temos um padrãozinho acontecendo aqui, não temos não? Por exemplo, ó, o meu A1 é o início da minha sequência. O meu A2 é o A1 mais R. O meu A3 é o A1 mais 2R. O meu A4, A1 mais 3R. O meu A5, A1 mais 4R. Se eu tivesse uma sequência mais longa, por exemplo, sei lá, indo até o 7. Vou escrever até o 7. Ó, se eu tivesse isso aqui. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para cá, para cá e para cá. Mais a razão, mais a razão, mais a razão, mais a razão e mais a razão. O que eu quero que vocês percebam? Eu estou no A1. Quero chegar no A7. Quero descobrir o A7. O que eu posso perceber? Que o A7, ele é o meu A1, mais todas essas razões. Vocês não concordam comigo, não? Porque, olha só, eu estou no A1. Se eu adicionar mais uma razão, vira 2. Se eu adicionar 2 razões, A3. 3 razões, A4. 4 razões, A5. 5 razões, A6. E 6 razões, o A7, né? Ou seja, consegue perceber, por exemplo, aqui, eu poderia falar que o A7 é A1 mais 6R. Galera, vocês enxergam
que o número que multiplica a nossa razão é sempre um número anterior à posição do nosso termo? Repara que eu tenho A2, quem está multiplicando a razão é o 1. A3, quem está multiplicando é o 2. O A4, quem está multiplicando é o 3. O A5, quem está multiplicando é o 4. A7, quem está multiplicando é o 6. Então, se eu quisesse conhecer o AN de uma determinada sequência, como é que ficaria esse cara? Eu poderia falar que é o primeiro termo, que é um elemento comum em todos os outros termos, mais o número anterior à posição dele, que é quem? O N menos 1, multiplicando a razão. Galera, isso aqui é o que a gente chama de termo geral da nossa PA. Essa formulazinha permite que a gente encontre todo e qualquer elemento de uma sequência de uma progressão aritmética. Basta você ter conhecimento de onde começa essa PA e a razão dessa PA, tá? Você sabendo onde ela começa e sabendo a razão, a gente pode descobrir todo e qualquer elemento. Por exemplo, ó, se eu tiver aqui 2, 5, 8 em diante. Quero saber qual é o 10º termo dessa sequência. Primeira coisa que tu vai fazer. Quem é o primeiro termo? Onde que ela começa? No 2. Quem é a razão? É o da frente menos o de trás. 5 menos 2 que vai dar 3. Então é o seguinte, eu quero descobrir o A10. O A10 ele pode ser escrito como A1 mais 10 menos 1, 9 vezes a razão. Quem é o nosso A1? O 2. E quem é a nossa razão? O 3. 9 vezes 3, 27, mais 2, 29. Então, se eu continuar a minha sequência aqui indo de 3 em 3, quando chegar no 10º elemento, a gente vai encontrar exatamente o 29. Beleza? Quer ver? Olha só. 2, 5, 8, vamos ver se eu não vou errar a conta. 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29, beleza? Então, é uma forma da gente não precisar ficar lá com os dedinhos na hora da conta, né? Até porque a gente vai se deparar com PAs, que a razão é um número grande, a gente vai se deparar com números esquisitos. Então, a gente precisa saber isso aqui. E galera, só de você saber isso, você já mata 50% das questões sobre PA, tá? Que a grande maioria das questões abordam também o termo geral da nossa PA, beleza? E aí, aproveitando isso, quero te mostrar uma coisa. Olha só, se eu tivesse, por exemplo, essa sequência aqui. 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos chamar a atenção para uma coisa. Vamos pegar os termos, um de cada ponta. O 2 e o 10. Se eu somar os dois, vai dar quanto? 12, certo? Vou andar uma casinha para frente aqui e uma casinha para trás aqui. Se eu pegar o 4 e o 8, se eu somar os dois, dá quanto? 12 também. Que doideira. Se eu pegar o número que está no meio, se eu somar com ele mesmo, dá quanto? 12 também. Olha que doideira. Na PA, nós temos uma propriedade muito presente, que algumas provas gostam demais dessa propriedade. A IAR é um exemplo, que é a propriedade dos termos equidistantes. Nós temos que os termos que são equidistantes, a soma deles sempre vai dar o mesmo valor, beleza? Independente da sequência que você tiver. Então, escrevendo de uma maneira genérica a nossa sequência, botei ali só até o A4, eu tenho, por exemplo, que o A1 mais o A4 vai me dar o mesmo valor que se eu fizer o A2 mais o A3. E aí, galera, uma observação muito legal que pode te salvar em algumas questões, tá? Fala para mim quanto que dá 1 mais 4? 5. Quanto que dá 2 mais 3? 5. Essa propriedade aqui, ela é válida sempre que a gente tiver a soma das posições sendo igual. Então, se eu tivesse, por exemplo, um AX mais um AY, isso seria igual a um AZ mais um AW, se e somente se o X mais Y for igual ao
Z mais W, beleza? Então isso é uma propriedadezinha muito legal para a gente, é uma propriedade que ajuda bastante, tá? E nesse caso aqui, inclusive, que nós temos um termo que está exatamente no meio, a gente costuma falar que o termo central é a média aritmética dos equidistantes, porque olha só, por exemplo aqui, A1, A2, A3, A4 e A5. Tu concorda que se eu somar o A1 com o A5 dá o mesmo valor do que se eu fizer duas vezes o A3? Sim, né? E aí eu posso falar que o A3 é o A1 mais o A5, só que dividido por 2. E aí eu estou te falando que o termo que está no meio, o termo central, é a média aritmética desses dois termos equidistantes. E aí serve também se eu fizesse com o A2 e o A4, beleza? Basta a gente ter termos que estão à mesma distância daquele cara. Tranquilo? Então, galera, só com isso aqui, a gente já consegue matar a grande maioria das questões, conhecendo o termo geral, que é uma parte importante, e sabendo essa propriedade dos termos equidistantes e do termo central, beleza? Agora, um outro tópico que vai surgir muito para você, deixa eu dar uma apagada aqui, é o tópico da soma dos termos da PA. Ué, como assim? Ele vai pegar, vai me dar uma sequência grandona e vai pedir para eu somar os termos dessa sequência? É, exatamente isso. E aí, claro, que alguém muito antigo já encontrou um padrão nisso e hoje em dia a gente já sabe como é que faz, né? A gente não precisa de muito trabalho para isso. E galera, a soma da PA, ela acontece da seguinte maneira. Imagina o seguinte, eu tenho lá uma PA A1, A2, A3, A4, em diante, até chegar no AN, beleza? E aí eu resolvo somar esses números. O que seria essa soma? Eu vou chamar de soma essa. É o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, até chegar no AN, beleza? Só que aí eu vou fazer uma outra coisa. Vou reescrever essa soma de novo, só que agora eu vou escrever ela de trás para frente. A minha soma S também pode ser escrita dessa maneira aqui. Dessa maneira aqui, para poder bater ali. A1. Também pode ser escrita dessa forma. Vocês concordam comigo? De trás para frente? Aí agora a gente vai ser sagaz, olha só. A gente vai pegar essa expressão e essa e somar. O que vai acontecer? Teremos que duas vezes essa soma é AN mais A1 mais... Aí vou escrever aqui só para a gente poder se situar. AN menos 1 mais A2 em diante, até chegar no A2 mais o A1. Beleza? Opa, A1 não. Aqui, ó. A1 mais AN. Perdão, troquei as bolas. E é o seguinte, galera. Olha só o que vai estar acontecendo. AN mais A1 é a soma dos equidistantes, não é? É, estão em cada uma das pontos. AN menos 1 e A2 ainda são equidistantes, não são? Vai somando, vai acontecendo isso. A1 mais a N também são equidistantes, não são? E, cara, você concorda comigo, o apagador caiu, que a soma desses equidistantes é uma constante? Eu acabei de mostrar isso, né? Que dá sempre o mesmo valor. Então, esses dois caras, por exemplo, eu posso falar que é o AN mais o A1, igual aparece aqui, não posso não? Assim como dentro disso aqui, vai aparecer várias outras somas de equidistantes que a gente vai estar podendo trocar por AN mais A1, certo? E aí eu vou deixar tu adivinhar. Quantas vezes tu acha que aparece essa soma de AN mais 1? N vezes. Então eu posso falar que duas vezes essa soma é N vezes a soma A1 mais AN. Ou seja, essa soma ela pode ser escrita como A1 mais a N, que multiplica N, e isso tudo dividido por 2. E essa aqui é a nossa soma de termos da PA, tá? Toda e qualquer sequência, toda e qualquer progressão aritmética pode ter seus termos somados a partir disso aqui, tá? E aí o seguinte, informações que a gente precisa.
onde começa, onde termina e quantos termos tem, beleza? E aí, a partir disso, galera, olha só. Vamos supor que eu queira 2, 4, 6, 8, em diante. Vamos supor que eu queira a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Primeira coisa que você vai fazer, assimilar as informações. Ela começa no 2 e a nossa razão também é 2. Para eu fazer a soma, ficaria o A1 mais o A20, já que são os 20 termos, vezes 20 sobre 2. Só que tu sabe o A20? Não, né? Então a gente tem que descobrir primeiro. Nosso A20, de acordo com o termo geral, pode ser escrito como A1 mais 19R. Então eu tenho que o A20 é 2 mais 19 vezes 2. 19 vezes 2, 38, mais 2, 40. Então o 20º termo dessa sequência é o 40. Então a nossa soma vai ficar 2, que é o primeiro termo, mais 40, vezes 20 sobre 2. 20 sobre 2 vai dar 10. Então a nossa soma vai ficar 42 vezes 10, que vai estar dando 420. Então quer dizer que se você pegar os 20 termos dessa sequência aqui, vai estar dando exatamente 420 ao você pegar cada um deles e somar, beleza? Então, galera, essa é a PA, é isso que vai se apresentar para você no seu concurso, beleza? Na sua prova, até mesmo no seu colégio. Você precisa saber como é que se estrutura a sequência, o que caracteriza a PA, o que é a razão, quais são os tipos de PA, a gente falou os 3 tipos aqui, o termo geral, que te permite descobrir todo e qualquer termo presente na sequência, beleza? Além da soma dos termos da nossa PA, que a gente acabou de pegar aqui a formulazinha, como é que funciona, beleza? Então, rapaziada, vou estar deixando aí uma listinha para vocês sobre PA na descrição, tá? Então, quem assistiu até aqui vai se ligar que tem uma listinha aí, beleza? Vocês ficam chorando, me mandando mensagem, parece uns cracudos de listinha. Então, vou estar deixando uma aí de PA para vocês, tranquilo? Com gabarito, tá? Mas, em troca, não esquece de seguir lá no Instagram, se inscrever aqui, dar um like, ativa o sininho e acessa o nosso canal no Telegram. Beleza, galera? Então, espero que tenha ajudado. Muito obrigado aí. Matériazinha boa, tá no meu top 3 melhores matérias, beleza? Qualquer dia eu vou trazer um vídeo da melhor matéria de matemática que existe, que é logaritmo. Já é? Então, rapaziada, valeu!